Fala histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje iremos falar de um personagem histórico incrível. Ele que era o advogado dos escravos, que estudou direito por excelência, de forma autodidata. Sim, o Luiz Gama. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte. E você que já chegou até aqui, não pule os anúncios, pessoal. Ajude o canal a crescer cada vez mais. E se você caiu de paraquedas no canal, já se inscreve, já participa dessa família histórica. E se você já faz parte dessa família, já deixa seu like. E agora o canal tem uma nova opção, a opção de ser membro, pessoal. E com essa opção, vocês conseguirão ter acessos a conteúdos exclusivos, elaborados para solucionar as dúvidas de vocês. E também de divulgar o seu negócio, o seu canal do YouTube, aqui no canal Historiando com Rodrigo Bastos, na descrição e nos vídeos. Então, se vocês tiverem interesse, a opção está aqui embaixo. Recado dado, pessoal, bora pro vídeo? O Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830. Para aqueles que gostam de astrologia, ele era do signo de Câncer. Ele nasceu na cidade de Salvador, Bahia. Os seus relatos dizem que ele era filho de um português muito rico da região lá de Salvador, lá da Bahia do Nordeste. Mas ele nunca citou o nome do seu pai. Da sua mãe, é uma mulher muito conhecida na história. O nome dela era Luísa Maim. Ela era uma quituteira, era uma escrava alforra. O que é isso? Uma escrava que conseguiu a sua alforria, conseguiu a sua liberdade e foi presa por diversas vezes, por incitar revoltas dos escravos contra os seus senhores. Muitos historiadores acreditam em seu nome por ser líder da Sabinada e da revolta dos Malês. São revoltas que eu irei contar aqui no canal, gente. Logo eu voltarei para as revoltas que teve aqui no Brasil. Mas agora a gente está focado na abolição, nos abolicionistas. Então, ela foi presa por diversas vezes. O Luiz Gama não teve tanto contato com ela, mas sempre teve um carinho por sua mãe, sempre admirou a história dela e ele sempre contou nos seus relatos a saudade que ele sentia durante a trajetória da sua vida. Depois da sua mãe ser libertada da prisão, ela se envolveu com política e foi para o Rio de Janeiro. Saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro, deixando o Luiz Gama com seu pai. Ele conta nos seus relatos que seu pai o tratou bem até os 10 anos. Porque quando ele fez 10 anos, o seu pai se envolveu numa dívida enorme, porque ele jogava e perdeu um dinheiro no carteado. E o que seu pai fez? O vendeu como escravo, gente. Ele era um negro liberto e o pai dele vendeu ele como escravo. Não sabemos quem foi seu pai porque não teve nada sobre ele nos seus relatos. O nome dele para ter pesquisas, mas sabemos que é uma pessoa de muita influência na região do Nordeste. Após ele ser vendido como escravo, ele é colocado num navio negreiro que levou ele da Bahia até o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele diz que fica numa hospedaria que aceitava hospedar negros escravizados até serem vendidos para contrabandistas, para senhores de escravos. E lá ele diz
que a matrona, a dona da hospedaria, o tratou muito bem, que era como se fosse a segunda mãe dele. Só que durou muito pouco tempo, poucos dias que ele ficou. Ele foi vendido para o contrabandista de escravos Antônio Pereira Cardoso. A fazenda dele era em Lorena, em São Paulo. E a fama dele era de fazer os escravos trabalharem até morrer de fome, porque ele não dava comida para os escravos. Então, o que acontece? Do Rio de Janeiro, ele pega outro navio negreiro que leva ele até o Porto de Santos. E vocês acham que ele tinha lá uma carroça esperando ele para levar até a fazenda? Não, não mesmo. Ele teve que ir andando de Santos até Lorena, São Paulo. Diz ele que é mais ou menos 187 quilômetros a pé, sendo humilhado, escorraçado em todo momento. Isso com apenas 10 anos, gente. Chega um momento que ele começa a se oferecer durante o caminho para algumas fazendas, para o fazendeiro comprar. Mas além de ele ser negro, ter o preconceito de ser escravo, ele era baiano, gente. Batiam a porta na cara dele falando: você já é negro, agora baiano é inadmissível, na minha fazenda não. Ele fala que ele foi escorraçado por diversos fazendeiros. Não teve jeito, ele teve que ir para a fazenda do contrabandista Antônio Pereira Cardoso. E lá ele aprende a ser copeiro, ele aprende a ser faxineiro, ele aprende a ser cozinheiro, ele aprende a lavar banheiro. Ele fala que sofreu muito ali, até o momento que chega um homem que mudou a sua vida. Esse hóspede que chegou no Hotel Fazenda, que era o lugar onde o contrabandista tinha os escravos, chegou no ano de 1847. O nome dele era Antônio Prado Júnior. E o Luiz Gama o chamava de irmão dileto. Era um homem muito estudioso, era muito conceituado e se afeiçoou àquele jovem de 17 anos e decidiu alfabetizá-lo. Ali, Luiz Gama aproveita a oportunidade para se letrar e conseguir juntar provas que ele era um negro liberto, que ele estava sendo feito de escravo de forma injusta. Ele não consegue juntar provas conclusivas. Então, o que ele decide fazer? Se ele ficasse depois de tudo que ele tinha juntado, ele com certeza teria um final muito triste. Ele resolve fugir e logo em seguida se alistar no exército. E lá começa uma nova fase na vida desse homem. No exército, passando o tempo, ele consegue chegar à posição de cabo. E lá ele vira escrevente de textos, que na época essa função tinha nome como copista. Ele vira escrevente do major, ele vira escrivão do major Benedito Estevão Coelho. Só que lá não foi flores o tempo todo, gente. Sim, existiu o preconceito e o racismo dentro do exército. E Luiz Gama conta que chegou um momento que um oficial o humilhou, chamou ele de negrinho, ofendeu a etnia dele e ele não deixou barato, o agrediu. E isso com certeza teve consequências. Pegou prisão por 39 dias por essa agressão ao seu oficial. E lá, Luiz Gama, nos seus relatos, conta que teve diversas visões de sua mãe chorando, de sua mãe dizendo que estava com saudade, que estava triste com tudo que ele passou na sua vida. E fala que isso que lhe deu a força necessária para conseguir continuar lutando. Após ele sair da prisão, ele procura sua mãe por diversos anos, mas nunca a encontrou. Nos seus relatos, ele diz diversas vezes que sempre sentiu falta da sua mãe, do seu carinho e do seu apoio. Ficou preso do dia 1º de julho até o dia 9 de agosto. Durante esse tempo, mesmo na prisão, ele trabalhou para diversos oficiais, escrevendo textos. Ele recebeu a posição de amanuense, que era aqueles que escreviam texto com as mãos.
Após dar baixa dos seus serviços militares, ele conheceu a sua mulher, a mulher que pendurou durante toda a sua vida, que estava ao seu lado durante toda a sua vida, Claudina Fortunato Sampaio, e com ela ele teve um filho. Ele sempre foi uma pessoa autodidata, uma pessoa que aprendia muito fácil sozinho, não precisava de muito para ensiná-lo. Então, desde as suas épocas militares, que ele escrevia textos, ele prestava muita atenção no que era escrito. Ele memorizava leis, memorizava artigos, e ele conseguiu pegar alguns livros, achar alguns livros de direito e estudar. E ali ele se torna advogado de forma autodidata. Fora que ele também conseguiu pegar alguns livros de língua portuguesa, então ele começa a escrever poemas, ele começa a escrever artigos jornalísticos e ele começa a agir de forma eficiente no movimento abolicionista, porque ele começa a agir contra os senhores dos escravos. Ele dizia que os escravos eram pessoas livres, criminosamente escravizadas. Então ele começa a achar brechas nas leis para conseguir alforriar escravos. Ele desenterra uma lei chamada Lei Feijó, lei que proibia a importação de escravos que provinham da África. Então muitos escravos, muitos contrabandistas ainda importavam os escravos de fora. E ele utilizava essa lei para conseguir alforriar praticamente todos os escravos que ele advogou a favor. Ele era uma pessoa extremamente rigorosa com suas palavras. Ele afrontava os juízes, dizia: o senhor está sendo pago, muito bem pago por nós, cidadãos, para fazer a sua função. Então, o faça. É uma pessoa que afrontava a elite da época, que o olhava com desprezo. Ele fundou o Clube Radical Paulista. Era um grupo extremamente reacionário da ala liberal e que era republicano. Ele era uma pessoa com convicções republicanas, ele acreditava nas ideias que vinham da França iluminista, de liberdade, igualdade e fraternidade. E ele tinha um pouco de mágoa do Império, acreditava que o Império não tinha feito o suficiente para libertar os seus irmãos de etnia. Inclusive, esse clube que ele fundou foi que alimentou o movimento republicano para, em 1889, dar o golpe no imperador. Ele tinha algo único que ele fazia na época. Como jornalista, ele publicava os seus artigos como homem negro. Poucas pessoas faziam isso na época. Poucos negros que eram jornalistas, que eram pessoas da mídia, se declaravam pessoas negras. Ele fazia questão de escrever como um homem negro. No arquivo de Tribunal de Justiça foram encontrados mais de 500 processos vencidos por ele. Então foram 500 negros alforriados e muitos outros que foram perdidos no caminho. Luiz Gama faleceu aos seus 52 anos, vítima da diabetes. O seu enterro teve mais de 40 mil pessoas. Pessoas de diversas classes, de diversas etnias. Brancos, negros, pobres, ricos. Todos queriam ver aquele homem que afrontou a política da época, que afrontou tudo e conseguiu fazer muito por sua etnia. O seu enterro foi no cemitério da Consolação e lá ele ficou até as 16 horas da tarde, das 8 da manhã até 16 horas da tarde, seu caixão passando mão em mão para que as pessoas vissem o seu corpo e se despedisse pela última vez daquele homem que fez muito e demais por sua etnia. Algumas curiosidades, gente. Em 2021 foi promulgada algumas leis. A lei que o tornou
patrono da abolição da escravidão, a lei que o tornou herói nacional, e a OAB o considerou advogado. Depois de 130 anos, a OAB o considerou advogado e o premiou com medalha de honra e tudo mais, falando que ele era um advogado por excelência, que ele tinha a essência do direito dentro dele por tudo que ele fez pela nação. Faltou 6 anos para ele ver a abolição da escravidão assinada pela princesa Isabel. O lutou muito antes disso e faleceu antes de ver o que ele mais almejava. Mas como ele dizia, alguns negros foram libertos, mas a luta sempre vai continuar. Luiz Gama é um símbolo de persistência, de resignação, uma pessoa que lutou pelos seus ideais até o último segundo da sua vida e fez muito por sua etnia. E o canal Historiando com Rodrigo Bastos não poderia deixar de homenagear esse abolicionista incrível, podemos dizer um dos primeiros que afrontou todas as leis que eram escravagistas da época para conseguir o bem comum, para conseguir um pouco de igualdade, que era o mínimo, que era a liberdade que faltava para esse povo que sofreu tanto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar fazendo vídeos sobre abolicionistas e eu vou fazer um vídeo também sobre a abolição da escravidão, a Lei Áurea, como aconteceu e tudo mais. Se você já chegou até aqui no final do vídeo, já deixa o seu like se você gostou da história do Luiz Gama. E conta aqui no comentário se você já ouviu a história dele na escola, se você já aprendeu, se você já ouviu falar desse personagem histórico incrível. E se você está assistindo os vídeos do canal pela primeira vez, se inscreve aqui e participa dessa família histórica. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos!